se eu te falasse que existe um público que vem crescendo de uma forma consistente, que a tendência inclusive é de dobrar nos próximos anos, que tem um poder aquisitivo muito grande, que tem demandas específicas para o segmento imobiliário muito importantes e que ele ainda não vem sendo muito bem atendido? Level 1. Fala aí, eu sou o Rafa da NVS Lab, um estúdio de branding especialista em lançamentos imobiliários e posicionamento de marcas para incorporadoras. E esse é o Imob Hacks. A gente fechou a primeira temporada com 10 episódios e mais de 700 mil views em todas as plataformas, TikTok, Twitter, Shorts do YouTube, Instagram, e a gente está muito contente e feliz. Esse episódio de hoje, ele inicia a segunda temporada e a gente preparou um conteúdo super especial. A gente quis trazer o conceito de Senior Living, e para isso a gente foi falar com o pessoal da Dom Senior Living. E como essa é a segunda temporada, a gente está fazendo isso de uma forma diferente. A gente vai trazer uma entrevista, um bate-papo que a gente teve com a Paula e com a Renata, onde mais do que falar sobre a Dom e sobre o que eles fazem, como eles podem ser uma super solução para as incorporadoras e para os próximos projetos de lançamento, é uma verdadeira masterclass sobre o conceito Senior Living. Acompanhe esse vídeo com a gente. Bom, a Paula é uma engenheira civil de formação, acho que uma empreendedora que tem uma vontade de verdade de impactar o mercado da construção e, na verdade, a vida das pessoas, né? Eu acho que é legal falar que a minha formação sempre teve muito esse propósito de fazer a diferença. Quase larguei a engenharia por causa disso, né? E na verdade, me trouxe duas grandes oportunidades, né? Eu estou aqui como uma das fundadoras da Dom, sou também CEO da Prevision, que é uma plataforma que traz sustentabilidade para a gestão das obras, né, com base em tecnologia. Mas nesse papel aqui, eu acho que é muito legal entender a Dom em si, né, e a minha conexão com a Renata, com a Dom Senior Living, ela está muito ligada a ser inconformada a modelos tradicionais de negócios, né. Lembro que tudo começou e já faz um bom tempo que a gente vem estudando na profundidade esse mercado. Foi na última crise em que a gente teve pouquíssimas oportunidades, o mercado estava super enxuto, todo mundo vendendo o mesmo tipo de produto. E aí aquele gatilho de a Renata vir e me dizer, putz, tem um público aqui que precisa de tanto, e a gente conhece esse envelhecimento dentro das nossas casas, por que não olhar para negócios imobiliários, né? Lembro até hoje do dia do Insight, falei, meu Deus, mas é um espaço em que tem tanta geração de valor, tem tanta demanda e tão pouca oferta, por que no Brasil a gente não consegue olhar para isso ainda, né? Então acho que a Paula aqui está num papel de pessoa que conhece do segmento do negócio imobiliário e tá tentando trazer aqui para vocês, existem oportunidades muito boas de rentabilidade, resolvendo problemas reais, com muito propósito no negócio de Senior Living. Eu sou formada em administração, sempre tive bastante vontade de empreender e eu acho que por ter trabalhado no segmento de tecnologia, com gestão de projetos, sempre fui muito criteriosa em relação aos detalhes, o que envolve o desenvolvimento de um produto ou de um serviço e transformei, né, essa vontade de empreender no mercado sênior em um grande projeto. Quando apresentei para a Paula, fez muito sentido, não só por causa do propósito, né, que é transformar a vida da pessoa idosa, né, do nosso morador, mas também por causa do negócio, do business. Então a gente dedicou bastante tempo em entender como que esse serviço ia funcionar, como que ele ia parar de pé, quais eram todas as esferas envolvidas, né? Seja a gestão, a própria tecnologia envolvida na prestação desse serviço, os serviços de hotelaria, as facilities que seriam oferecidas para os nossos moradores. Com o passar do tempo dentro desse projeto, eu senti necessidade de me desenvolver um pouquinho mais em relação à longevidade, daí foi aí que eu fui buscar uma especialização no Einstein, no mercado da saúde, então é uma especialização em gerontologia. A gente daí pôde assim validar muito os nossos conceitos, não só fazer o que a gente acreditava que era melhor, né, para a pessoa idosa, para as nossas avós, para as amigas das nossas avós, mas também ter certeza que aquilo fazia bastante sentido em termos pragmáticos, né, para o mercado da saúde. Então foi bem valioso esse momento assim de troca de estudos. É uma pós que ela traz muita gente da saúde, mas ela é multidisciplinar, então troca com o grupo também foi muito positiva, assim, e foi uma validação do nosso conceito, assim, durante esse ano todo de formação lá com eles, assim, fenomenal.
por que Senior Living, né? Eu acho que é muito legal essa pergunta, porque tem pouca gente que não sabe muito bem nem o conceito ainda, né? É uma coisa muito nova, assim. É efetivamente entregar uma moradia digna, né, e que gere valor para o momento, acho que mais importante da vida da pessoa, né, a pessoa que iniciou a sua jornada, teve o seu espaço, criou sua família, serviu muito aos outros e agora precisa ser servida, né, e nessa fase da vida, o serviço mais importante ou o que mais gera valor para a pessoa idosa é viver bem, né? Então o Senior Living vem muito com esse conceito. É tudo muito novo no Brasil. Quando a gente fala de sênior, as pessoas pensam em asilo, em casa de repouso, mas a gente vê com muita clareza fora do Brasil em mercados muito mais maduros que na verdade não é. É uma residência, é o apartamento ou a casa da pessoa. Ela tem ali tudo adaptado e no final das contas precisando de acordo com as suas necessidades físicas, mas além disso um bom serviço, um bom convívio, uma conexão que faça com que o idoso, além de ter mais anos de vida, mas ter mais qualidade, mais vida aos anos, né? Como a Renata bem fala. Então, sênior por isso, porque é essencial, a gente precisa atender muito bem as pessoas que atenderam muito bem outras pessoas ao longo da vida. O que a Dom faz? É muito legal essa pergunta, porque na verdade ela nasceu com um propósito e a gente foi entendendo ao longo do tempo que ela precisava mudar, né? Como eu trouxe, né, a formação em engenharia levou o negócio primeiro muito para negócios imobiliários, então a criação de empreendimentos focados no público idoso, né? Mas na prática a gente percebeu que o imóvel era uma parte disso. Na verdade, a prestação de serviços era muito mais relevante, né? Quando a gente fala em geração de valor e necessidade efetivamente do público, né? Do morador que está lá. Então foi muito engraçado porque a jornada, primeiro a gente olhava para o desenvolvimento dos empreendimentos, começou a ter contato com redes ou na verdade operadores de senior livings ou de casas de repouso, quando a gente fala dentro do Brasil, e percebeu que fora existia uma grande maturidade de gestão, mas pouquíssima conexão com a nossa cultura local. E quando a gente falava com operadores daqui, existia um propósito muito grande, uma vontade muito grande de fazer diferença, uma conexão com a nossa cultura, mas pouca maturidade de gestão. E a gente falou, bom, no final das contas, aqui é que está o core desse negócio, né? Como é que a gente vai olhar para tudo isso? Como é que a gente vai fazer a escolha desse parceiro? Será que não temos que ser nós mesmos que vamos desenvolver? Né? Então foi muito relevante assim, entender que é a prestação de serviços em si, para ser um pouco mais prática, a Dom se propõe a ser a melhor rede de senior livings do Brasil, né? E a gente faz isso e todo o processo de investigação e de criação do modelo de negócios veio conectando diversas frentes e mercados que já existem. Então, um consultor hoteleiro, uma consultora de gerontologia, consultores financeiros na área de saúde nos ajudaram a trazer esse conceito e que foi inclusive consolidado com os nossos investidores, que é uma empresa que investe e opera empreendimentos de saúde, também a GBGA. Então a Dom, em resumo, nasceu com foco imobiliário e hoje, na verdade, é uma parceira dos criadores de negócios imobiliários, porque a gente se propõe a operar com muita qualidade, realmente um diferencial muito grande de prestação de serviços lá para a ponta. Então a Dom é uma ótima operadora de senior living. A gente tem falado, né, praticamente todos os nichos têm falado sobre a economia da longevidade ou economia prateada. É uma economia que tem uma estimativa de movimento de 1,7 trilhão no Brasil, né? Então, assim, se a gente for olhar para o mercado do agronegócio, é praticamente metade do mercado do agronegócio, o que é bastante coisa. E é um mercado, né, como eu já tinha falado antes, que ainda é negligenciado, né? As pessoas estão dispostas a pagar mais por soluções específicas. Hoje no Brasil, a estimativa é que são 33 milhões de idosos, o que equivale a 15% da população. E Santa Catarina acompanha. Santa Catarina acompanha esses números, né, em especial por causa da nossa qualidade de vida, né, olhando aqui ainda para Florianópolis, né, em especial para toda a dinâmica, né, da cidade, é um lugar muito procurado para se envelhecer. A dinâmica das famílias está mudando, né, hoje a gente tem aí uma taxa de natalidade que não chega a 2 filhos por família, né, supera um pouquinho aí 1,5, e os filhos, né, eu contei antes, né, que a minha mãe com 7 irmãos já foi complexo, né, administrar e fazer essa rotina de cuidar
cuidados, filhos se demonstram preocupados. A gente recebe muito contato de gente com 50 anos falando, olha, eu quero essa solução para mim no futuro. As pessoas estão pensando como que elas vão envelhecer. Então, o planejamento do envelhecimento já tem começado a acontecer. E a bem da verdade é que ninguém quer morar com nora, né? Então, as pessoas querem ter a sua individualidade, a sua rotina. Conceber um produto que respeita essa individualidade, respeita a autonomia, passou a fazer bastante sentido para nós, né? A gente recebe muitas pessoas falando assim, mas vai custar muito caro, né? Porque não vai ser um quarto por pessoa, é um apartamento para cada morador. Uma região conectada, uma região central, em que o metro quadrado é muito alto. E se a gente olhar, né, para a parcela dos 5% mais ricos da população, 17% dessa parcela são pessoas com mais de 65 anos. Então são pessoas, e quando a gente olha para os 40% mais pobres, esse percentual diminui, vai para 4% com 65 anos. Então, se a gente for pensar, a gente tem um perfil, claro que existe, né, bastante gente vulnerável nessa faixa etária, mas é um perfil que já conquistou, já teve muita conquista de independência na vida, tem condições de pagar e hoje tem uma conquista que é extraordinária, que é a experiência e o tempo. Então, por que não boas soluções para essas pessoas, né, nos diversos mercados, né? Por que o público sênior às vezes fica negligenciado em relação ao produto que é oferecido, né? E especialmente na construção civil, a gente vê que normalmente se procura, não, eu vou colocar, eu até tenho interesse em desenvolver um produto para o mercado sênior, mas eu vou colocar numa região não tão nobre. Mas por que essa pessoa que até pouco tempo atrás morava nas regiões mais nobres da cidade, nos metros quadrados mais altos da cidade, vai simplesmente morar num metro quadrado que não é tão valorizado e que, especialmente, é distante dos filhos, distante dos netos? Ela quer estar perto, ela quer estar conectada com seus familiares. A gente falou muito do valor para o idoso, que é o morador, né? Agora a gente está falando com um público aqui que desenvolve negócios imobiliários. Então, qual que é o diferencial para esse público? É muito legal, assim, olhar para essa pergunta, porque a gente foi aprendendo ao longo do processo e agora está aprendendo com os nossos parceiros já consolidados, assim, né? Então, para você que incorpora, que entende de negócios imobiliários, imagina que é um negócio que tem pouquíssima oferta, muita demanda, que merece localizações muito relevantes, sabe por quê? Porque ele rende muito mais pensando na operação. E o imóvel, nesse tipo de negócio, ele tem um percentual de relevância pequeno. Deixa eu ser um pouco mais clara. Quando a gente está falando de investigação de terrenos, a gente precisa fazer a conta fechar, certo? Eu preciso entender o valor do metro quadrado do terreno, quanto que eu vou construir ali em cima, o que isso vai reverter num valor de metro quadrado, seja ele de venda ou de locação. Vamos entender que esse é um produto que ninguém tem. Vamos falar do centro da sua cidade. Já tem um senior living adaptado que faça sentido para esse público? Imagino que ainda não. Quando a gente lança esse tipo de empreendimento, então ele tem baixíssima oferta, altíssima demanda, como a Renata trouxe aqui nos nossos dados de mercado. E no final das contas, ele é um imóvel que tem um pouco do valor do residencial, um pouco do hoteleiro e um pouco da saúde. A gente agrega muito serviço a esse empreendimento, o que faz com que o metro quadrado do imóvel em si não tenha tanta relevância assim no custo final. Ou seja, eu posso ter um altíssimo valor de metro quadrado e posso falar daqui, não vou falar em valores, mas em sim em percentuais. Em todos os empreendimentos que a gente dimensionou e fez viabilidade até hoje, dá aproximadamente 50% acima de rentabilidade perante os imóveis da mesma região. Eu estou falando de locação nesse caso, principalmente, né, que é o que a gente melhor acredita como modelo. Mas a gente sabe que o valor de locação também é o que determina o valor de metro quadrado do imóvel. Ou seja, existe um potencial muito grande, a oferta é muito baixa, a demanda é muito alta, o valor gerado para esse tipo de cliente é gigantesco e a fatia do imóvel faz sentido ser potencializada. Outra coisa que eu acho que é muito relevante deixar claro aqui, é um público que não está pensando se vai ou não. Não é um produto nice to have, como a gente fala, ele é um produto must have. A pessoa precisa disso. Então faz com que a compra
seja muito mais sólida, né? Não estou nem entrando aqui em taxas de ocupação, que a Renata também já deixou mais claro, que são próximos de 100%, mas o valor do imóvel é muito relevante. Então, se você está pensando em colocar um senior living lá naquele terreno, naquela região com baixo valor, saiba que você está pensando justamente o oposto. Potencialize o valor do melhor terreno que você tem, porque o negócio de senior living é um dos melhores negócios e mais rentáveis que você pode conhecer. Agora falando então de potencial máximo de resultado, ou PMR aqui, um termo muito bem criado, estimulado aqui, né, por essa grande forma de comunicação com você, incorporador. Eu acho que é muito legal trazer isso porque eu converso bastante com consultor incorporador e às vezes a gente fica com aquela imagem de que não, já estou tendo resultado, esse é o meu negócio e tal. E na prática eu gosto muito de trazer o outro lado, assim, né? Qual que é a quantidade de dinheiro que você está perdendo, né? Não é nem o quanto ganhar mais, mas quanto está perdendo, porque cada novo negócio que a gente não potencializa é dinheiro perdido naquela oportunidade e a gente sabe muito bem que os ciclos dos negócios imobiliários são gigantes, então perder a oportunidade de um só, acho que não vale a pena, né? Então falando de agora, entrando na prática, no potencial máximo de resultado, né? Tudo bem escolher não fazer um senior living, né? Mas eu vou olhar para um novo terreno sem nem entender qual que é o potencial que esse novo negócio, com altíssima demanda e que só aumenta ao longo do tempo, é essencial para o seu negócio. Eu preciso entender. Então, na prática, e contando cases da gente aqui, né? Mesmo terrenos muito bem localizados, em capitais tão relevantes, né? 1 metro quadrado altíssimo, já fizemos a conta e a gente sabe que até mesmo melhor do que estúdios, que tem um ticket menor, né? E que o metro quadrado potencializa em função do tamanho. Então, assim, reforçando, em todos os estudos que a gente fez, o potencial de locação era em torno de 50% maior do que o de uma residência normal, seja ela de apartamentos maiores ou menores. Você vai deixar de entender no seu próximo empreendimento qual que é o potencial máximo de resultado de um sênior em uma boa localização, conecta com o entorno que realmente está próximo da sociedade, potencialize o seu principal terreno, o seu melhor metro quadrado, precisa ser avaliado por esse modelo de negócio que traz muito resultado. Bom, então a Dom em 10 anos, essa é uma pergunta relevante, a gente sabe que os ciclos são bem longos nesse mercado, mas a gente já vem atuando aí nessa prospecção, no desenvolvimento de mais unidades, né? Então a grande visão da Dom é ser a melhor rede de senior living do Brasil. Então a gente olha aí para números nos próximos 10 anos, talvez de umas 10 operações, mas pelo menos já ter lançado aí empreendimentos aqui na Grande Florianópolis, onde na verdade a gente já iniciou a jornada, mas também em Balneário Camboriú, Curitiba e São Paulo, né? Então já fica aí, não que a gente se restrinja a isso, mas já fica aqui também essa provocação de localizações que a gente sabe que tem altíssima demanda. Então, o envelhecimento, a pessoa vai trocando área por serviço. Ela vai sair de um empreendimento, vamos botar aí de 150 ou 300 metros quadrados, e vai para um empreendimento de um tamanho bem menor, né? Hoje, nos nossos empreendimentos, a gente está olhando para apartamentos que vão de 36 metros quadrados até 88 metros quadrados, e que a gente considera bastante grandes, são de 2 quartos. Mas a gente sabe que a pessoa vai transitar dentro do próprio empreendimento. Então, quando ela entra independente, ela vai para o de 88, e à medida que ela vai tendo mais necessidade de serviço, especialmente serviços de cuidado, de atendimento da equipe de enfermagem, ela vai reduzindo o metro quadrado dela. Com isso, o ticket dela não aumenta muito, ela vai conseguindo equalizar essa necessidade de serviço e vai investindo onde mais importa naquele momento, porque ela já não precisa mais de uma sala de estar e uma sala de jantar, ela vai trocando a área para o serviço, para sua comodidade. Quando a gente olha para um lugar bucólico, daí voltando na questão do bucólico, normalmente ele é distante. São casas, e como prestar esse serviço de qualidade longe de zonas urbanas, né? De que forma que isso é possível ser feito? Além disso, a pessoa que envelhece, ela quer estar sozinha? Só olhando o mato, o passarinho, né? A gente costuma dizer assim que isso é muito bom para mim, para você, que tá lá na relação do dia a dia, cansado do grande centro, quer passar um mês fora, num spa, cuidando da saúde, mas acaba sendo uma projeção da necessidade atual de quem ainda não se aposentou, não tem tempo para se dedicar aos netos,
integralmente da realidade da pessoa idosa, do público sênior de verdade. Então, eu costumo dizer que o sênior independente, que está bem de saúde, né, o longevo bem, ele quer estar nas praias, andando fazendo triatlo, correndo, vendo gente, saindo, indo para bares, restaurantes. A partir do momento que ele já começa a ficar com mais necessidade de ficar na casa dele, não quer mais tanta interação com o meio social, ele quer interação com a família, ele não quer estar sozinho. Então, como equilibrar, ter ambientes que são tranquilos, respeitam, né, a necessidade da idade e ao mesmo tempo trazer conexão com os netos, com a família. O que a gente encontrou de solução foi fazer um super empreendimento bacana, numa região conectada com a cidade, com o centro urbano e de qualidade. Então, o nosso morador ele vai ter acesso a jardim, a horta, pomar e ao mesmo tempo ele não vai perder a conexão com o que mais importa para ele, que é a família que ele construiu, os netos que ele já tem, bisnetos às vezes. A gente passou por isso também. Quando a gente modelou o negócio, inicialmente a gente achava que ia ser um empreendimento todo adaptado para que o público sênior se sentisse verdadeiramente bem-vindo. E quando começou a estudar na profundidade, entendeu que o serviço era uma parte muito importante e essencial de um sênior livre. Dá medo olhar isso de frente. As pessoas têm medo de envelhecer e demoram, inclusive, a reconhecer que já estão ficando velhas, né? Até é uma palavra que as pessoas não querem usar, mas é a verdade, né? A gente começa a envelhecer no minuto que nascemos. Então, a gente está cada minuto mais velho. Quando a gente olha daí para o negócio em si, a gente consegue perceber que, na verdade, já vem sendo feito coisas muito parecidas do que a proposta de um senior living, que é um empreendimento de alto padrão, de apartamentos, nas instituições de longa permanência, que é um negócio que existe há muito tempo, né? Desde que o mundo é mundo, a gente pode dizer que as pessoas envelhecem e vão perdendo, né, a sua autonomia, precisando de ajuda dos outros, dos filhos, dos netos. Quando um empreendedor pensa em fazer um senior living, eu acho que o primeiro receio dele é: quem que vai prestar esse serviço? De que forma? Tudo que eu preciso ter, tudo que eu preciso, a saúde dá muito medo, né? Mexer com cuidados de saúde. O que eu preciso ter? Então, eu acho que o primeiro momento de concepção, encontrar um bom parceiro que vai te ajudar a implantar quais serviços são necessários. Então, a gente vê que algumas iniciativas já ocorreram no Brasil e acabaram ficando no meio do caminho, justamente porque é um movimento complexo de se fazer, né? Antes eu só construía, incorporava e agora eu tenho que prestar serviço também? Poxa, mas eu já faço isso tão bem feito. Então, procurar parceiros que possam te ajudar, não só a implantar, mas como primeiro conhecer, saber quais são as necessidades desse público, qual que é o perfil, quais que são as legislações envolvidas nesse mercado, para daí sim, vamos ver se faz sentido, não faz sentido, em qual área faz sentido. Normalmente a área mais nobre do empreendedor é a que mais faz sentido, porque a gente consegue elevar muito o ticket proporcionalmente, né? Então, quando a gente fala assim, já é uma idade cara, né? É uma idade que é caro envelhecer. No Brasil, é mais caro ainda envelhecer. Então, quanto mais nobre eu coloco essa área, mais eu elevo o metro quadrado que eu posso buscar de remuneração. A gente, assim, de vez em quando tem conversado com alguns empreendedores, e até em regiões que a gente não tem interesse em implantar, que a gente entende que o mercado ainda não é o momento, tudo isso. Mas a gente recebe sempre e faz conversas bem assim soltas a respeito, porque a gente entende que a pessoa sai de uma zona de conforto para uma zona de fragilidade, de um mercado que ela não tem tanto conhecimento, de um produto que ela não tem confiança de tomar a decisão. Então, acho que procurar ajuda e conversar com quem já trabalha no mercado da longevidade faz bastante diferença nesse momento de decidir implantar um senior living. Bom, a gente estava falando, né, sobre como que a gente pode se preparar, né, para isso, o que a gente tem que pensar, né? Eu acho que começa realmente na base, na educação. Primeira coisa é reconhecer que a velhice é uma conquista, né? Só envelhece quem não ficou pelo caminho. Então, assim, envelhecer
E estar velho é uma conquista, né? Você foi presenteado com isso. Eu acho que esse é o primeiro passo, nós todos reconhecermos e educarmos nossos filhos, as nossas crianças, para também reconhecerem isso, né? Então, as decisões que a gente toma hoje, que tomou ontem, com 30, com 40, com 50 anos, elas vão sim impactar em como que a gente vai envelhecer, né? Começa hoje esse olhar e essa preparação para essa jornada. Ano passado, se eu não me engano foi ano passado, o Estado fez uma cartilha, né, que é a política do envelhecimento, para ser trabalhada dentro das escolas. Então, como orientar os professores ajudarem os pais nessa jornada, né, de educarem os filhos, né, para que não tenha egeísmo, para que se saiba, né, que qualquer pessoa, em qualquer idade, pode se fazer qualquer coisa, está apto a ser quem ela quiser. Esse trabalho vem sendo feito. Eu acho que a gente ainda tem, quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai ter. E, na minha opinião, se conecta muito com essa cultura de achar que o idoso ele quer se isolar, quer ir para um lugar bucólico. E, na verdade, quando ele quer estar conectado, ele quer estar aprendendo coisas novas, quer estar estimulando o cérebro a se desenvolver para aprender coisas novas. A gente já vê grupos de trabalho em diversas profissões, né? Eu vou falar do exemplo dos arquitetos, da Flávia Ranieri, né? Ela tem um grupo de trabalho super bacana, fomentando como que se deve desenvolver produtos para pessoas idosas, né? Então, olhar para o design do mobiliário, de como que eu posso facilitar o dia a dia desse idoso. Recentemente, a gente fez até uma consultoria também para uma construtora, né? Que pediu para que a gente fizesse um olhar para um lançamento imobiliário deles, para que ele fosse age-friendly, né? Senior-friendly. Então, quais eram os movimentos e até as customizações dentro do empreendimento e do apartamento que esse idoso podia solicitar. Então, eu acho que olhar para, não importa, né, qual é o produto que está se desenvolvendo, né, qual é o tipo de serviço, e ver como que uma pessoa com mais de 60 anos ou mais de 80 anos se conecta e usa esse produto, seja no momento do pré-venda ao pós-venda, é o que vai ser o grande diferencial na nossa sociedade que vem envelhecendo. Então, como que eu posso fazer uma campanha de marketing que eu também inclua a pessoa idosa, né? Então, que eu também tenha idosos consumindo, né? A Apple faz isso muito bem, né? Então, normalmente tem um idoso na campanha, quais são as letras que eu vou usar, a linguagem que eu vou usar, para que eu também inclua não só os mais jovens, mas também os mais velhos. Então, isso é convívio intergeracional, é vender também para longevidade. Pessoal, tô olhando aqui no YouTube e vocês ainda não se inscreveram? Tem muita gente vendo, mas tem gente que não tá se inscrevendo. Então, poxa, se inscreve lá, daí tu vai receber notificação, vai saber que tem vídeo novo, vai ficar mais fácil de acompanhar o projeto. E também, óbvio, no Instagram vocês estão vindo, hein? Tem bastante gente já me seguindo, acompanhando, seguindo a NVS Lab. Enfim, acompanha com a gente, segue o Instagram, vejam os cortes, vejam o vídeo inteiro e vamos lá. Ô Rafa. Diga aí. Não esquece do TikTok, né? Verdade. Tamo no TikTok, tamo no Twitter, tamo no Shorts do YouTube e tamo no Instagram. Acompanha com a gente lá.